sabia que a fé é como uma árvore? A fé, quando nós temos fé, a gente produz paciência, esperança e perseverança. Está lá em Tiago. Se eu digo que eu tenho fé, mas se eu não tenho esperança dentro de mim, se eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho paciência, se eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho perseverança, essa fé está morta dentro de mim. E ela não serve para nada, Paulo. Nada. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer: meus irmãos, o que adianta alguém disser que tem fé se não tem as obras? Porventura essa fé vai salvar vocês? Eis que a fé sem obra ela é morta em si mesmo. Então talvez você tenha fé, mas é uma fé morta, porque você fala que tem fé, mas você não tem esperança. Você fala que tem fé, mas você não tem paciência, é impaciente, não sabe aguardar o tempo de Deus. Você fala que tem fé, mas não tem força para perseverar, abandona rápido. Qualquer coisa já está abandonando Jesus, abandonando a obra, abandonando tudo. O que é isso, pastor? Fé morta. E o que eu faço para ter uma fé viva? Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega na vida de alguém, pode ser quem for, ela levanta. Porque a palavra de Deus, ela foi dirigida ao morto de 4 dias. Quem conhece ele? Lázaro. Morto há 4 dias, Jesus vai dizer: Lázaro, sai para fora. A palavra de Deus, dirigida por Jesus, que é o próprio Verbo, vai entrar dentro daquele túmulo e vai ressuscitar o morto de 4 dias. A palavra de Deus, aleluia, quando ela é dirigida sobre a vida de alguém, ela vai cumprir um propósito. Ela vai trazer a esperança, ela vai trazer o renovo, ela vai trazer a fé, vai trazer a perseverança. A Bíblia vai dizer ali no livro de Jeremias, capítulo 18, que Jeremias está desanimado, Jeremias não quer pregar, Jeremias está fraco na fé, Jeremias quer entrar na caverna igual Elias, ele quer abandonar o seu chamado, mas Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, se levanta agora e vai na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir a minha palavra. Deus sabia que tudo que Jeremias precisava era ouvir a palavra de Deus, era entender a palavra de Deus. Quando Deus fala vai na casa do oleiro, a Bíblia diz que logo Jeremias se levanta e ele desce na casa do oleiro. Quando ele vai lá, ele vai entender através do oleiro de tudo o que aconteceu, que Deus ainda tinha um propósito na vida de Israel. E quando ele vai entender que Deus ainda queria restaurar aquele povo, sabe como que Jeremias sai da casa do oleiro, Rafael? Ele entra lá pensando em desistir, ele entra lá, Rafael, pensando em parar, ele entra lá pensando em parar de pregar, parar de fazer a obra, entra todo desanimado, todo fraco, não queria saber de Deus, mas eu vou lá mesmo assim para ver o que Deus tem para mim. Quando ele entra na casa do oleiro, ele vai ver o oleiro fazendo vaso, Deus se comunica com ele, Deus fala com ele a palavra. Jeremias vai sair da casa do oleiro pregando, ele vai sair da casa do oleiro evangelizando, ele vai se colocar diante do povo e vai pregar. Sabe o que é que Deus está dizendo? A igreja é a casa do oleiro, e talvez você entrou aqui nessa noite pensando em parar, largar tudo, pensando em desistir, entrou aqui desanimado, mas Deus está dizendo: quando você sair da casa do oleiro nessa noite, tu vai sair com fé, com esperança, tu vai sair com expectativa, tu vai sair com força. Lá de ofraçar, aleluia. Ei, Espírito de Deus, quando a palavra de Deus ela vem em direção à nossa vida, ela injeta a fé no nosso coração, ela injeta a fé na nossa vida. Não tente viver uma vida sem ouvir a palavra, irmãos. Todos os dias você precisa. Jesus vai dizer que a palavra de Deus, ela é o pão para a nossa alma, é ela que nos alimenta. Porque tem pessoas que estão sem fé, sem esperança, pessoas que estão sem força, porque estão distanciados da palavra. E a palavra, ela é a unção que acende o fogo em nós. Lembra de outra pregação da visita? Ela é a unção que acende o fogo. Você sabia que o fogo, para permanecer aceso, ele tem que ser alimentado? Sabia disso? Você já cozinhou no fogão de lenha. Quando o fogo está lá aceso, aí você está fazendo lá o feijão é o mais difícil de fazer, né? O que demora mais é o feijão, né? Aí você coloca lá e a panela cheia, você olha, não está pronta ainda. Aí o fogo está lá, você fala: rapaz, esse fogo não vai dar para terminar a comida. O que você faz? Vai lá e caçar uns graveiros. Quantas vezes minha avó falava comigo? Vai caçar um graveiro e coloca lá.
quê? O combustível do fogo é a lenha. Lá no livro de Levítico, a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem para o sacerdote dizendo: todos os dias de manhã você vai tirar a cinza do altar e você vai colocar lenha para que o fogo possa continuar aceso, porque assim diz o Senhor: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O que simboliza esse alimento para o fogo? Simboliza a palavra. A nossa fé é como se fosse um fogo. Se você distanciar da palavra, você não vai ter fé. A sua fé vai apagando até que se apaga de vez. Mas quando você está com contato com a palavra, quando você entende que ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o teu caminho, quando você entende que você tem que esconder ela no seu coração para não pecar contra Deus, quando você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a sua fé sempre vai ser firme, a sua fé sempre vai ser grande. E quando você precisar de ter paciência, você vai ter. Quando você precisar de ter perseverança, você vai ter. Quando você precisar de ter esperança, você vai ter, porque a palavra está te dando essa fé. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se eu não ouvo a palavra, nada pode me acontecer. Então, voltando aqui, Bartimeu. Quando Bartimeu escuta falar dos feitos de Jesus, ele está ouvindo falar de quem? De Jesus. Quem é a palavra? Jesus, ele era o verbo. Quando ele escuta falar acerca de Jesus, sabe o que acontece dentro do coração de Bartimeu? A semente da fé começa a nascer. E quando a semente da fé começa a nascer, ali nasce uma árvore. Essa árvore vai produzir a esperança. Essa árvore, você vai entender, ela vai produzir a perseverança. E também, Rafael, vai produzir a paciência. Entende uma coisa? Fé, ela tem que ter esses elementos. Senão não é fé. Não tem como. Fé não é só falar que acredita. Tiago, para dar um entendimento para nós, ele falou: vocês falam que tem fé? Até os demônios creem, eles estremecem. A fé é tão grande. Mas quando nós temos esses frutos, guarde isso: perseverança, paciência e esperança. A sua fé está em funcionamento. Quando Bartimeu recebe essa palavra, ele ouve falar de Jesus, ele começa a produzir tudo isso dentro dele. A esperança. O que é a esperança? A esperança, irmãos, é você acreditar que algo melhor vai vir na sua vida. A esperança é você esperar que o seu casamento um dia vai ser o casamento dos seus sonhos. A esperança é você acreditar que a sua vida financeira ela vai ser transformada na forma que você está buscando, que você deseja. Esperança é você enxergar lá na frente o que Deus vai fazer na sua vida. O que é paciência, pastor? Paciência é quando você respeita o procedimento de Deus na sua vida. Porque Deus, ele trabalha em nós. A minha esposa, ninguém cantou louvor boa obra de Deus, não é? Mas quem louvor fala boa obra. Quem já ouviu falar? Que fala que Deus começou a obra em nós, não é? Por que obra? Quem mexe em casa é obra, a obra é casa. Casa faz do dia para a noite, não faz. Então, às vezes, Deus começa a obra na nossa vida, que é uma construção ou reconstrução. Então, um pedreiro, ele tem que ter paciência para trabalhar na obra. Sendo ansioso, ele não trabalha. Porque a casa não pode ser feita de dia, vai demorar o tempo que ele vai trabalhar. Então, quando eu tenho paciência, quando eu tenho essa paciência, eu respeito a obra de Deus na minha vida. O tempo de Deus organizar as coisas na minha vida, o tempo de Deus me dá um crescimento, o tempo de Deus me dá uma maturidade, o tempo de Deus me dá uma sabedoria, o tempo de Deus me formar, o tempo de Deus me transformar. Eu começo a respeitar esse procedimento. E o que é perseverança, pastor? Só um resumo para a gente entender, para não entrar na história de Bartimeu, entender como a fé funcionou, vamos entender sobre fé hoje. O que é perseverança, pastor? Perseverança, irmão, é quando você não para por nada. Você não desiste no meio da caminhada. Você não desiste dos seus objetivos. E a perseverança, ela tem que estar em tudo. Em tudo.
Se você tem a perseverança, você vai insistir, você vai bater. Porque vê, Jesus falou o segredo da oração. E tem que existir a perseverança para aqueles que oram. Ele falou assim: ó, batei, e abrir-se-lhe-á. Buscai, encontrarei. Pedi, e dá-se-vos-á. Bater, insista, bater na porta. Se você vai na casa de alguém, do seu vizinho, você chama fulano não está lá. Fulano não está, daqui a pouco sai na porta, né? Aí você vai bater mais alto. É assim, não é? Você está perseverando. Tem gente que vai bater a porta em cima da casa, no telhado. Vai uma coisa, chama a atenção. É assim, não é? Bate na janela, eu bato na janela, bato na porta. Se eu for para cá, pode sair de todo jeito. Então você vai o quê? Perseverar. Então isso é perseverança. É fruto do quê? Fruto da fé. Está relacionado à fé. É isso que são os olhos da fé. Paciência, esperança, perseverar. Beleza. Quando Bartimeu escuta falar de Jesus, essa fé nasce. Com tudo isso. Com essas três coisas. E de repente, a Bíblia vai dizer que Jesus está indo embora daquela cidade. E quando Jesus está indo embora da cidade de Jericó, Jesus passou normal. Bartimeu não percebe que é Jesus porque ele era cego. Mas a Bíblia vai dizer que de repente Bartimeu ouviu alguém da multidão falar o nome que era Jesus de Nazaré que estava passando. Quando Bartimeu escuta falar que era Jesus que estava passando, o que aconteceu? Aquela árvore que cresceu dentro dele, através da semente que foi plantada, que foi ouvir falar de Jesus. Naquele momento Bartimeu começou a usar a sua fé. Bartimeu começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque agora Bartimeu tem esperança de enxergar. Bartimeu agora, aleluia, ele tem a esperança de voltar a ver. Bartimeu agora, ele vai usar essa esperança e vai clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quando eu tenho fé, primeiro passo, tem esperança, as coisas vão melhorar. É a esperança. Ele vai clamar. Só que, olha como que a fé tem que ter tudo isso, Jonathan. Porque se não tiver, não vai para frente. Se Bartimeu tivesse só esperança, ele ia conseguir um milagre? Não ia. Por quê? Ele precisou de ter perseverança. Porque quando ele tem esperança de ser curado, ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda isso. Só que Jesus não parou. Jesus continua andando. Quando a multidão percebe que Jesus continua andando, sabe o que ela faz? Chega para Bartimeu e fala assim: para de clamar ele, para de ficar gritando, que ele não vai te atender, ele não está te dando ousadia. Aquele momento, Bartimeu sai do nível de esperança e entra na onde? Na perseverança. Vou perseverar. Porque não adianta só ter esperança. Vir na igreja e aí acreditar que as coisas vão melhorar. Acreditar que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a história. Não adianta só acreditar nisso. Porque quando aparecer a dificuldade, aparecer a barreira, os problemas da vida, os obstáculos que o diabo lança, eu vou precisar de perseverança. Senão eu vou parar de orar, vou parar de jejuar, eu vou parar de vir para a igreja, eu vou parar de buscar. Porque tem gente que entra aqui e fala: pastor, eu acredito que Deus vai mudar a minha história. Pastor, eu creio que Deus vai fazer. De repente a pessoa desvia. Por quê? Porque teve esperança, mas não teve perseverança. Está dando para entender, igreja? Teve a esperança, mas não teve, porque a perseverança não perseverou. Mas quando você tem perseverança, pode levantar o capeta que for, pode levantar a pessoa que for, o problema que for. Irmão, se tu tem compromisso de vir para a igreja, tem compromisso de oração, tem compromisso de jejum, tem compromisso de ler a Bíblia, não tem sono, não tem dor, não tem doença, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem nada que vai impedir você, porque vai tentar impedir Bartimeu. Bartimeu faz o quê? A Bíblia vai dizer que Bartimeu começou a falar mais alto ainda. Aí ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia. Agora Bartimeu clama, através da esperança, persevera, mas ele tem que ter o quê? Alguém lembra? Glória a Deus, bate palma para Jesus pela vida dele. Bartimeu tem esperança, tem perseverança para continuar clamando, para vencer os obstáculos, porque a perseverança te faz vencer barreiras. Agora, por mais que ele tenha esperança, por mais que ele tenha perseverança para vencer os obstáculos, ele precisa ter paciência, porque nem tudo vai ser no tempo meu. Tem coisa que só vai ser no tempo de Deus.
E eu tenho que ter paciência para esperar. Jó teve todos esses frutos. Jó teve esperança, teve perseverança, teve paciência. Por isso que a Bíblia fala: a paciência de Jó, fruto da fé.